Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Júnior Lopes, eu sou professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades do nono ano, da semana 3 e 4. Na questão 1, questão de número 1, pediu para o aluno pesquisar a definição de subemprego. Lembrando que essa atividade está relacionada ao conteúdo Mudanças no Mundo do Trabalho. Então, pediu para pesquisar a definição do subemprego, e anotar alguns exemplos. Então, o que é subemprego? Subemprego está relacionado ao desemprego, tá? Então, subemprego é o mesmo que desemprego. Ele surge quando o quê? As pessoas, geralmente sem nenhuma ou pouca formação profissional, necessitam de trabalho e optam por empregos, como, por exemplo, diaristas, catadores de papel, entre outros, ambulantes. E esses profissionais, na maioria das vezes, não têm direitos trabalhistas, como férias, 13º e aposentadoria também. Atividade número 2, pediu para observar a charge, Então vamos observar essa charge aí, de Mafalda, e pergunta, qual é a relação da charge com o que foi estudado? A charge de Mafalda, ela faz o quê? Ela faz uma crítica, principalmente às questões sociais, que é evidenciada pelo quê? Pela questão do desemprego, O poder do desemprego hoje é muito grande. Hoje o conteúdo foi estudado é a relação do trabalho com o desemprego, O mundo do trabalho. Isso é devido principalmente ao quê? A implementação de novas tecnologias que interferiu hoje nessa relação do mundo do trabalho, provocando o quê? Muito desemprego e, consequentemente, aumentando a desigualdade social, Vamos observar as imagens para responder as questões 3 e 4. Então, observando as imagens, Número 3 pergunta, que diferenças você nota entre o trabalho retratado nas imagens mais antigas e nas imagens mais recentes? Nas imagens mais antigas, nós percebemos o quê? Predomina o trabalho manual, Aquele trabalho mais lento, trabalho repetitivo, com a produtividade menor. Já com o trabalho mais atual, mostrado nas fotografias, a gente consegue perceber o quê? Muita tecnologia, consequentemente o quê? O trabalho vai ser mais rápido, e menos repetitivo, e mais produtivo. Na questão de número 4, pediu o quê? Pediu para citar quais são as vantagens e desvantagens em substituir a mão de obra por máquinas, Então, quais seriam? As principais vantagens é que, com as máquinas, o trabalho é mais rápido, diminui-se as tarefas repetitivas, integra-se os setores, padroniza os produtos com a produtividade bem maior, mais rápida e com a redução de custos. As desvantagens é que, com o maquinário, demanda o quê? De muita mão de obra qualificada, tá? E com a mão de obra qualificada, com as máquinas, a manutenção desse sistema é muito caro, E as desvantagens é que provoca muito desemprego. Ao observarmos o gráfico, na questão 5, de acordo com o gráfico, qual foi o ápice, Qual foi o auge das vendas de trator no Brasil? E essa relação com o aumento do PIB. O auge das vendas de tratores no Brasil foi entre as décadas de 70 e 80, Nesse período, os números de unidades comercializadas foi muito grande. O consumo de tratores provocou o quê? Um aumento da produtividade, Isso refletiu no quê? No aumento da produção e, consequentemente, o aumento do produto interno bruto brasileiro, porque conseguiu produzir mais e exportar mais, Na semana de número 4, cuja unidade temática é o mundo do trabalho, nós vamos estar tratando do tema, Produção agropecuária e segurança alimentar. Baseado no texto e no conhecimento sobre o assunto, leia o conceito de segurança alimentar. De acordo com o que foi estudado, qual a importância da agropecuária no mundo de hoje? A agropecuária, ela compreende o quê? A agricultura e a pecuária. Então, por que ela é importante para a economia de um país? Porque ela é fonte de renda, para muitas famílias e também é fonte de alimento
que são tanto o alimento e a renda, são imprescindíveis para a sociedade, para a humanidade, né? Na letra B pergunta: em sua opinião, a fome está relacionada à falta de alimentos ou à incapacidade de produzir e distribuí-lo? Sem dúvida nenhuma, a fonte de alimentos está na má distribuição. A fonte e a falta de alimentos, a fome, não está relacionada à falta de alimentos, mas à má distribuição e, consequentemente, a questão da renda, né? Muitas pessoas passam necessidade, consequentemente a fome, pelo simples fato de não ter as condições necessárias para comprar alimentos, tá? Porque a produção de alimentos é muito grande, né? Na número 2, vamos observar o gráfico, né? Em sua opinião, é possível estabelecer relação entre insegurança alimentar e o processo de apropriação de terras agricultáveis por empresas e países estrangeiros? Sim. As grandes empresas, elas estão comprando grandes terras, né? Grandes espaços de terras, principalmente nos países subdesenvolvidos. Deixando o quê? Deixando os pequenos proprietários de terra sem acesso a essa terra, tá? Então, muitas vezes, para aqueles pequenos agricultores que ficou sem a terra, vai ficar difícil o acesso ao alimento diário, né? Porque a terra foi muito apropriada, principalmente para grandes empresas transnacionais, principalmente. Vamos observar o mapa para responder as questões 3, 4 e 5, né? Que grupo de países os tons de lilás e verde representam? Por que foram escolhidas duas tonalidades de cores, lilás e verde? Então, lilás representa o quê? Os países dos investidores estrangeiros, né? Igual está mostrando no mapa. Já o verde, os países mais visados pelos estrangeiros. As tonalidades representam o quê? A intensidade do fenômeno retratado no mapa. Por exemplo, o lilás escuro representa o quê? O Canadá e os Estados Unidos. Mostra o quê? Que são maiores investidores, né, em relação aos outros países. Lembrando que o mapa, o título dele é Apropriação de Terras e Nova Aliança para a Segurança Alimentar. Questão de número 4. Baseado na observação, é correto afirmar que o emprego de tons de lilás e verde estão relacionados ao uso variável visual de seu valor? Justifique sua resposta. Sim. Conforme dissemos na atividade anterior, né, a tonalidade das cores foi utilizada para mostrar os países de onde parte mais investimentos e os países menos investimentos, os mais visados por eles, né? Ou seja, representam tanto o valor quanto a intensidade desses produtos. Questão de número 5, pediu e perguntou: como estão representados os países que investem em terras, ao mesmo tempo são alvo de investimentos? Que países são esses? Esses países estão representados através do quê? Das linhas paralelas. Quais são esses países aí? Brasil, Rússia, Egito, Ucrânia e Moldávia, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vocês podem estar curtindo, compartilhando, dar um like. E se não é inscrito, vocês podem inscrever no meu canal, tá? Meu muito obrigado.